Olá! Vamos conversar sobre algo fundamental no mundo dos concursos: o que, de fato, está por trás da confiança que a gente deposita num documento. Hoje, a gente vai mergulhar nos bastidores do tabelionato de notas. Mas olha, não vamos falar dos atos em si. O nosso foco é a infraestrutura, a base que sustenta tudo: os livros, os arquivos e os impressos de segurança. São eles os verdadeiros pilares que dão corpo e força à fé pública. Vamos entender como essa engrenagem funciona? E para guiar nossa conversa, estamos usando como base o Caderno de Estudos número 2 do projeto ENAC Turbo. O tema? Exatamente esse, a custódia material e digital da fé pública. É um assunto que parece básico, mas dominar essa base é, sem dúvida, um passo gigante para quem busca a aprovação. E claro, é mais do que justo, é essencial dar o crédito. Todo esse conteúdo riquíssimo que a gente vai explorar foi cuidadosamente elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa. A profundidade e principalmente a organização estratégica do pensamento são a marca registrada do trabalho dele no projeto ENAC Turbo. Então, qual que é o nosso roteiro? A gente dividiu em 4 etapas bem claras. Primeiro, vamos entender o coração de tudo, a custódia da fé pública. Depois, a gente vai ver como a memória de toda a sociedade é guardada nos livros notariais. Na sequência, vamos analisar a blindagem dos atos, tanto a física quanto a digital. E para fechar, aquele resumo direto ao ponto com foco total no que a banca pode cobrar. Tudo pronto? Então vamos lá. Começando pelo começo, pelo conceito central, a custódia da fé pública. Sabe, antes da gente se perder em detalhes sobre tipo de papel, selo ou arquivo digital, é crucial entender o que tudo isso está protegendo. O tabelião não é um mero despachante de luxo. Ele é, na essência, um guardião da confiança da sociedade. E o que é essa tal de fé pública? De forma bem simples, é a presunção, por lei, de que tudo que o tabelião faz é verdadeiro. O Estado delega essa confiança a ele. É por isso que, quando a gente olha para um documento notarial, a gente já parte do princípio que ele é autêntico. Todo esse sistema de livros, arquivos e segurança existe com um único objetivo: blindar essa confiança contra qualquer tipo de ataque, seja fraude, erro ou até a simples passagem do tempo. Certo. Então, como é que essa confiança, que é uma ideia abstrata, se transforma em algo concreto, físico, permanente? A resposta está aqui, nos livros notariais. Eles são as ferramentas mais importantes do tabelião, o lugar onde a memória jurídica da sociedade fica registrada para sempre. E o interessante é perceber que não é um livro só para tudo, né? A memória é organizada. A gente tem o livro de notas, que é o principal para escrituras em geral, o de procurações, que tem um giro altíssimo, o de atas notariais, que está cada vez mais em alta para constatar fatos, e, claro, a grande estrela e exceção, o livro de testamentos, que é sigiloso, cada um com uma função, um ritmo, uma característica própria. E aqui, pessoal, atenção máxima. Isso aqui é uma daquelas pegadinhas clássicas de prova. O papel que o cliente leva para casa, seja o traslado ou a certidão, não é o ato original. É uma cópia, que tem fé pública, claro, mas é uma cópia. O ato jurídico de verdade, a escritura na sua essência, é o registro feito lá no livro, aquele que fica guardado para sempre no cartório. Ali está a matriz de tudo. Então vamos aprofundar nessa que é a regra de ouro, como o professor Lessa sempre frisa. A regra geral é que os livros são públicos, certo? Mas o livro de testamentos é a grande exceção. Ele é sigiloso. E por quê? A resposta é simples e genial, para proteger a liberdade de quem faz o testamento. Imagina se os herdeiros pudessem ir lá e ler o testamento a qualquer hora. A pressão, a coação seria enorme. O sigilo garante que a última vontade seja realmente livre. O acesso só é liberado depois, com a prova do óbito do testador. Ok, já entendemos onde a memória é guardada. Agora, a pergunta de US$ 1 milhão é: como ela é protegida? É o que a gente chama de blindagem do ato. E hoje essa proteção é híbrida. Ela mistura o melhor do mundo físico com o melhor do mundo digital para combater as fraudes de forma cada vez mais inteligente. E esse slide aqui ilustra essa dupla camada de proteção de um jeito brilhante. De um lado, a blindagem física, o papel de segurança, aquele papel especial da Casa da Moeda, cheio de detalhes que dificultam a falsificação. Do outro lado, a blindagem digital, o selo digital, que geralmente é um QR Code. E atenção, ele tem uma função dupla. Primeiro, fiscal, para o Tribunal de Justiça controlar os pagamentos. E segundo, de segurança pública,
porque permite que qualquer pessoa com um celular na mão aponte a câmera e verifique na hora se aquele documento é verdadeiro no site do tribunal. Avançando na era digital, essa blindagem ganha um novo componente, a MNE. Pense nela como se fosse o CPF do ato notarial eletrônico. É um código único, de padrão nacional, que garante que qualquer ato feito na plataforma e-notariado possa ser rastreado no Brasil inteiro. Um ato eletrônico hoje sem MNE é uma irregularidade administrativa grave, porque ele simplesmente fica invisível para o Sistema Nacional de Controle. E por falar em integração nacional, a gente chega na CNESIP. Antigamente, para um tabelião de São Paulo ter certeza de que a assinatura de um colega do Acre era verdadeira, o processo era lento, quase artesanal. Hoje, com a Central Nacional de Sinale Público, essa verificação é instantânea. O tabelião entra nesse banco de dados nacional e confere na hora. Isso deu uma agilidade e uma segurança absurdas para o reconhecimento de documentos que viajam entre diferentes cidades e estados. Muito bem, já passamos pelos fundamentos, destrinchamos os livros, entendemos os sistemas de segurança, agora é hora de amarrar tudo isso. Nessa última parte, a gente vai fazer aquele resumo estratégico, focando nos pontos que tem que estar na ponta da língua no dia da prova. E para começar essa síntese final, nada melhor do que essa frase de impacto do material do professor Lessa. Ela resume a função do tabelião de uma forma poética e precisa. Os livros guardam a memória. Os arquivos, com todos os documentos que foram exigidos, provam que o tabelião foi diligente. E os selos são a garantia final de que tudo é autêntico. O tabelião, portanto, é o guardião dessa verdadeira trindade da segurança jurídica. Agora vamos lá de forma bem direta o que não dá para esquecer de jeito nenhum. Ponto 1. O sigilo do testamento. É a grande exceção à regra da publicidade e as bancas adoram cobrar isso. Ponto 2. A dupla função do selo digital, que é fiscal e de segurança. Não é só uma coisa ou outra. Ponto 3. MNE é o RG do ato eletrônico. Ponto 4. A guarda dos livros principais é permanente, é para sempre. E ponto 5. A CNSPI é a ferramenta moderna para verificar o sinal público. Grava esses 5 pontos porque eles são o coração desse tema. E para a gente fechar, fica uma reflexão. A fortaleza da confiança, que antes era feita de papel e tinta, hoje está migrando para o mundo digital, para os arquivos em nuvem. Com essa mudança, a responsabilidade do tabelião como guardião só aumenta. Então a pergunta que fica é: como esse profissional precisa evoluir para proteger essa nova fortaleza digital contra ameaças que são cada vez mais sofisticadas? É uma questão que vai definir o futuro da atividade. Essa análise foi produzida a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você recebe o aviso assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!